Paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrita no livro do profeta Esdras, capítulo 1, versos 1 a 3. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Procuraram seus nomes nos registros genealógicos, mas não os encontraram, por isso não se qualificaram para servir como sacerdotes. Daniel, capítulo 5, versículos 13 a 17. Daniel foi levado à presença do rei e perguntou: Você é Daniel, um dos exilados trazidos de Judá por meu antecessor, o rei Nabucodonosor? Soube que o Espírito dos deuses está em você, que é cheio de percepção, entendimento e sabedoria. Os sábios e encantadores tentaram ler as palavras na parede e me dizer o que significam, mas não conseguiram. Soube que você é capaz de interpretar e resolver problemas difíceis. Se conseguir ler as palavras e disser o que significa, será vestido com um manto vermelho e em seu pescoço será colocado uma corrente de ouro. Você se tornará o terceiro em importância em meu reino. Daniel respondeu ao rei: Guarde seus presentes ou entregue-os a outra pessoa, mas eu lhe direi o que significa a inscrição. O contexto cultural que vivemos atualmente não considera mais a fé ou a palavra de Deus como referência ou parâmetro. As verdades bíblicas que já nortearam os comportamentos morais da sociedade no passado, hoje são totalmente excluídas e abandonadas. É nesse mundo que o testemunho cristão deve prevalecer. O problema é que, como povo de Deus, vivemos uma verdadeira crise de identidade, marcada por um modelo religioso contaminado exatamente por esse mundo pós-cristão, o que tem destruído a identidade do cristão nos dias atuais. Uma agenda secular internacional diante de uma agenda cristã egocêntrica e utilitarista. Enquanto Satanás tem sido estratégico para atacar e destruir a igreja, a maior parte dos cristãos está apenas preocupado consigo mesmo. Existe uma agenda do inimigo contra todos os preceitos bíblicos. No nosso país, vemos leis sendo mudadas e tudo aquilo que aponta para a visão bíblica sendo excluída. Um estilo de vida cristã marcado pela superficialidade bíblica e teológica. O maior problema do povo de Deus hoje é a falta do conhecimento genuíno da palavra de Deus. Ninguém mais quer parar para efetivamente ler e meditar nas Escrituras. Um povo que não conhece a palavra também não conhece a Deus. O povo tem trocado a palavra de Deus por fontes limitadas e superficiais. Quais são essas fontes de conhecimento dos cristãos hoje? Falta de vínculo real com uma comunidade cristã. As pessoas hoje não querem muito compromisso com a igreja, preferem uma participação superficial. A Bíblia fala que nós somos forasteiros do mundo, mas hoje existem muitos forasteiros da igreja. Alto nível de tolerância com uma cultura pagã e idólatra. A consequência de tudo isso é exatamente um envolvimento maior com o mundo e o pecado e um afastamento de Deus. A Bíblia teve o poder de arrancar a identidade
de parte do povo de Deus. No Salmo 137:2 diz: Junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos ao nos lembrarmos de Sião. Pusemos de lado nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. A Babilônia fez com que o povo de Deus desanimasse e deixasse de exercer seus dons. Os levitas penduraram suas harpas e não quiseram mais adorar. O mundo hoje também tem feito isso com o povo de Deus. Muitos que já serviram de alguma forma na casa do Senhor, hoje não fazem mais. Usam de várias justificativas para não mais se envolverem na obra. Nem todos quiseram voltar para estabelecer a vida em Jerusalém. Se acostumaram com a Babilônia. Quando olhamos no texto de Esdras, o grupo que voltou para reconstruir Jerusalém, vemos que nem todos quiseram voltar. Muitos preferiram ficar na Babilônia. Se acostumaram com aquele lugar, mesmo com uma cultura tão pecaminosa. Infelizmente, hoje tem muitos crentes que estão se acostumando com o mundo e o pecado. Não se sentem mais incomodados. Pelo contrário, cada vez mais vão se envolvendo com a cultura pagã e esquecendo o padrão de vida cristã. Alguns não conseguiram comprovar suas identidades sacerdotais. O texto que lemos em Esdras chama muito a nossa atenção. Quando o povo judeu resolveu voltar do cativeiro para Jerusalém, no capítulo 2, aqueles que eram levitas e sacerdotes precisavam comprovar suas identidades. O texto mostra que alguns sacerdotes não conseguiram comprovar o que realmente eram. Os sacerdotes eram muito conhecidos do povo de Deus, e isso seria muito difícil de acontecer. Muito provavelmente eles estavam afastados do povo, e nesse momento se pareciam mais com os babilônios do que com os judeus. Nos dias atuais, muitos cristãos também estão perdendo suas identidades. Se parecem mais com o mundo do que com o reino de Deus. Jesus disse que no dia do juízo final muitos chegarão dizendo que são servos e servas do Senhor. E a esses ele dirá: não vos conheço. Precisamos ter cuidado para não viver aqui uma vida tão envolvida com o mundo de forma que percamos a nossa identidade como o povo de Deus. Mas essa perda de identidade também passa pelos tantos ensinos distorcidos que temos nas igrejas cristãs atuais. Vivemos uma grande mistura teológica totalmente adversa aos ensinos da palavra. Daniel passou 70 anos na Babilônia e não perdeu sua identidade. No capítulo 5 do livro de Daniel, vemos um lindo exemplo de alguém que não se permitiu contaminar. Daniel não é mais aquele jovem que chegou à Babilônia. Ele agora é um idoso com 85 anos. O rei Belsazar colocou em xeque a identidade de Daniel. Pergunta se ele era o mesmo homem com a mesma fé e convicção de quando chegou, se ele tinha a mesma capacidade, fruto da sua relação com Deus. É fantástico ver que Daniel manteve a mesma posição de quando era jovem, não aceitando as oferendas do rei e glorificando a Deus através da sua vida. 70 anos de Babilônia não foram capazes de mudar seu caráter e a sua identidade cristã. A pergunta é: quanto o mundo já conseguiu mudar sua identidade cristã? O que você fazia na obra de Deus que não faz mais? Onde está aquela alegria de antes? Não permita isso, mas permaneça firme no propósito e na vontade do Senhor. Não se perca na Babilônia e continue vivo no reino de Deus, mesmo com o mundo transformado, cheio de uma tecnologia onde mudam as pessoas. Você mantenha a sua identidade de cristão, porque você foi chamado para fazer a diferença e influenciar e não ser influenciado.